Baixar mais aqui para a gente poder conversar e começar o dia. Bom dia, uma excelente semana, né? Hoje uma segunda-feira abençoada para a honra e glória do nosso Pai. E iniciamos mais uma semana na presença do nosso Rei, não é verdade? E você que está aqui, que por um momento passou aqui por esse canal, seja bem-vinda. Meu nome é Sônia. Todos os dias você vai encontrar aqui neste canal uma palavra abençoada para a sua vida. Então, você querendo permanecer, se inscreva para que você possa receber todos os dias essa palavra na sua vida. Amém? E hoje o nosso devocional de mulheres diz: Deus não muda. Isso mesmo. Mas antes disso, mulher, eu quero te convidar, aonde quer que você esteja nesse momento, para que você possa fechar os teus olhos. Isso mesmo. Fecha teus olhos aonde quer que você esteja nesse momento, para que a gente possa, nesse momento, fazer uma oração ao nosso Pai, a esse Deus que não muda. Isso mesmo. Vamos elevar os nossos pensamentos a esse Pai Todo-Poderoso, a esse Pai amado, a esse Pai que todos os dias nos acorda e nos deseja um excelente dia na presença dEle. Ó Pai, estamos aqui, Senhor, para te agradecer. Te agradecer porque se nós estamos aqui, Senhor, é porque o Senhor nos permitiu. O Senhor está nos permitindo, Senhor, mais uma semana na Tua santa presença. Tu estás nos permitindo, Senhor, viver o novo. Tu estás nos permitindo, Pai, alcançar os nossos objetivos. Ah, Pai, graças nós te damos, porque sabemos, Senhor, que a gente não merece, mas o Senhor de toda forma está sempre a nos auxiliar, a nos direcionar, a nos dar o melhor, a encontrar meios e formas para que a gente possa, Pai, sempre estar satisfeito, Senhor, com a nossa vida. Ó Pai, graças te damos, porque no meio de tudo isso, Senhor, Tu és aquele que está sempre conosco, Tu és aquele que está sempre nos livrando, Tu és aquele que está sempre nos mostrando o melhor caminho, mesmo diante de todas as nossas dificuldades, mesmo diante de todos os empecilhos, mas Tu estás conosco, Senhor, mesmo quando nós não te sentimos, mesmo quando nós nos achamos que estamos sozinhos, abandonados, mas o Senhor é aquele que não nos abandona. O Senhor é aquele que continua conosco. O Senhor é aquele que, mesmo nos sentindo pequenas diante de qualquer situação, mas o Senhor fortalece as nossas forças para que nós consigamos sempre, sempre lutarmos para que o dia seja melhor. Ó Pai, as nossas forças se encontram em Ti e nós somos gratas por isso. Não somos merecedoras, mas somos gratas. E por tudo isso, Pai, nós te agradecemos, não só hoje, mas no decorrer de todo o dia, Senhor. Prepara para nós, Pai, uma semana abençoada na Tua santa presença, Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Meninas, mulheres, pessoas, como é que vocês estão? Me conte, me diga aí nos comentários como é que foi o final de semana de vocês. Vamos interagir. Esse canal aqui foi feito para isso, para vocês colocarem aquilo que vocês estão sentindo. Se vocês precisarem de algum tipo de oração, coloca nos comentários. Sônia, vamos orar, preciso que você ore por mim por isso. Ou eu vou estar aqui sempre para auxiliar vocês. Amém? Mas hoje a nossa palavra diz exatamente assim: Deus não muda. Glória a Deus por isso.
não é verdade? E a gente vai encontrar esse texto no versículo de Hebreus, no 13 ao versículo 8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Gente, esse versículo é tudo e mais alguma coisa, porque ele está dizendo para mim e para você que o nosso Pai, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e para toda a eternidade, né? E assim a gente fica o quê? Muitas vezes surpresos? Não. Eu espero que você não fique surpresa, porque esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Pai, fiel, que não muda. Eu e você, nós mudamos com as circunstâncias, com a vida, com os problemas, com a probabilidade do dia, com a tristeza, com a alegria. Nós mudamos, mas o nosso Pai em nenhum momento muda, em nenhuma estação ele muda, em nenhuma época ele muda. Não existe passado, não existe presente, não existe futuro. Ele continua sendo o mesmo. E glória a Deus por isso. Amém? Então, eu quero começar esse texto, né, esse versículo, dizendo assim: quantas e quantas vezes nós temos algo em nossa família que quando era criança, você costumava frequentar, costumava ir. Muitas vezes a gente entra na casa dos nossos pais, tá lá aquele quadro que a gente vê desde quando era pequenininha, ele continua lá, no mesmo lugar. O ambiente, a casa, o modo, o jeito, a alimentação, às vezes não muda, até o cheirinho, né? Daquilo que a gente, desde criança, a gente costumava sentir. E isso é justamente o que remete ao que nós estamos falando. Quando algo não muda, né? Por mais que você passa-se o tempo, os anos, mas aquilo ali permanece. Às vezes não permanece no material, não é verdade? No material não permanece, mas permanece nas nossas memórias. Porque eu, particularmente, muitas vezes me pego pensando na casa onde eu fui criada, onde eu passei toda a minha adolescência, onde eu passei toda a minha infância e uma parte da minha fase adulta. Porque quando eu me casei, eu já tinha 27 anos. Então eu não era mais uma criança, não é verdade? Eu já era uma mulher, mas eu vivi esses 27 anos na mesma casa. Então muitas vezes e hoje, né, depois de adulta, depois de casada, com filhos e tudo mais, eu me pego no meu quarto. No meu quarto eu me lembro perfeitamente, tinha um combugol, né, que se chama, lá em cima, e quando apagava-se a luz do corredor, às vezes refletia a luz que vinha de uma área que a gente tinha do lado da casa. Meu Deus, quantas e quantas vezes eu ficava parada assim, olhando para aquele combugol. Eu acredito que é esse o nome, combogol. Enfim, então são coisas que talvez a gente não consiga mais ter materialmente, mas na nossa memória se encontra no mesmo lugar, ela não mudou, ela continua do mesmo jeito. Mas, voltando aqui para o nosso texto, para o versículo diz simplesmente que Deus não muda. Deus não muda, gente. Em nenhuma ocasião, em nenhum momento, Deus muda. Então, essa sensação me lembra do conforto que encontro na imutabilidade do Senhor. Que Deus é imutável, né? Então, é essa sensação que eu e você temos que ter. Que o nosso Deus, Ele não muda em nenhum momento de nossas vidas. Então, hoje em dia, por causa do fluxo acelerado de informações, tendências e ideologias, as coisas se alteram sem muita dificuldade. Isso pode gerar em nós um coração ansioso, instável e fácil de ser influenciado. Por quê? Porque as coisas hoje em dia, agora nesse exato momento está de uma forma, daqui a pouco está de outra. O mundo está tão acelerado que
muitas vezes nós não conseguimos acompanhá-los, não é verdade? A gente não consegue esse ritmo. Então, eu nem falo acelerado, eu falo que está desacelerado, está sem controle. Que a gente muitas vezes não consegue nem acompanhar. Quando a gente acha que é uma coisa, já é outra. E isso faz com que eu e você nos tornemos pessoas o quê? Ansiosas, assim como está dizendo na palavra. A gente se torna pessoas o quê? Instáveis. Mas é justamente pela variação, pela constante mudança das coisas. Não é isso? E aqui ainda vai mais além. Em meio às tantas oscilações que enfrentamos na vida, meu Deus, Ele permanece o mesmo. Quem permanece o mesmo? Ele permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. O nosso Pai permanece o mesmo diante de todas essas mudanças que nós estamos enfrentando agora no mundo, né? Principalmente com a era da tecnologia, meu Deus do céu, a gente acompanhar tudo isso aí, né? Mas o nosso Pai não mudou. Ele continua o mesmo. Isso mesmo. E seu caráter não melhorou ao longo dos anos. Sua natureza não foi aperfeiçoada até aqui. Ele é impecável, sem defeito algum. Deus não precisa ser aprimorado. Ele é perfeito. Glória a Deus por isso. O nosso Deus não precisa de mudanças. O nosso Deus não precisa. Está sempre se atualizando. O nosso Deus não precisa de nada disso, porque Ele é impecável. Ele é perfeito. Aleluia, glória a Deus, porque o nosso Pai não muda. Nosso Pai não muda de opinião, nosso Pai não muda de caráter. O nosso Pai não muda. Ele continua sendo o mesmo Pai, que está sempre dando a mão, está sempre conosco, está sempre nos direcionando, e Ele continua do mesmo jeito. Não existe formas de chegar até o nosso Pai. A gente não precisa mudar a nossa forma de chegar até Ele. Ele continua nos ouvindo de todo jeito e de qualquer forma, porque Ele continua sendo o mesmo. Aleluia, glória a Deus por isso. E aqui diz, do mesmo modo, quando leio as Escrituras, tem um encontro com princípios e valores que jamais serão modificados, porque a palavra do Senhor também não muda. Pode mudar as interpretações, mas a palavra dele continua sendo a mesma, não é isso? Os preceitos divinos perduram desde a criação do universo e continuarão a nortear nossos passos de eternidade a eternidade. Glória a Deus por isso, porque o nosso Pai, Ele não muda. O nosso Pai não muda de estação, o nosso Pai não muda de frequência, o nosso Pai não muda. Ele continua sendo o mesmo na minha e na sua vida, e glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso, que basta que eu e você temos em mãos a palavra dele, para que a gente possa encontrá-lo sempre, sempre, sem nenhum tipo de modificação e nenhum tipo de mudança, porque ele continua sendo o mesmo, sempre. E mais adiante diz: com frequência o mundo tenta nos convencer de que não existem verdades absolutas e que tudo pode ser relativo, mas nós sabemos que a Bíblia é a verdade imutável, que liberta, cura, traz vida em abundância e nunca, sob nenhuma condição, será transformada ou será atualizada, como eu acabei de falar. A palavra do Senhor, ela é imutável. Ela não muda, ela não se atualiza.
ela não se transforma, ela continua sendo a mesma. Então, eu e você podemos mudar, mas se nós quisermos encontrar um Deus que não muda e que as suas escrituras são imutáveis, nós sabemos aonde encontrá-lo. Não é verdade? E glória a Deus por isso, mesmo diante de toda tecnologia, mesmo diante de toda transformação, mesmo diante do certo hoje, ser o errado e do errado ser o certo, mas o nosso Deus, ele é impecável e perfeito e continua com os mesmos valores imutáveis. E glória a Deus por isso. E mesmo que as situações e as pessoas à sua volta pareçam instáveis e imprevisíveis, agarre-se ao que é eterno. Agarre-se, mulher, ao que é eterno, que é o nosso Deus que não muda, ao que é verdadeiro e que nunca mudará. Como na casa da minha mãe, né? Que eu podia encontrar lá estabilidade, segurança e aconchego. Mesmo assim, é assim que nós encontramos na palavra do Senhor. Aconchego, segurança e estabilidade, porque o nosso Deus continua o mesmo. Ele não mudou. Como eu falei, talvez você, podemos mudar e variar de acordo com as possibilidades, com os acontecimentos, com as tristezas. Mas eu tenho um Deus e você também, que não muda. Passa-se anos e anos e ele não muda. E a sua palavra também não. O nosso Deus, ele é imutável. A sua palavra também não transforma e também é estável. Então, que eu e você hoje, mulher, lembre-se, nós temos um Deus que não muda. Aleluia, glória a Deus por isso. E que você tenha uma segunda-feira e o início de semana abençoado na presença do Senhor. É o que eu desejo a você. Na descrição desse vídeo, eu sempre deixo um espaço para que você possa dizer, mulher, se você quer entrar no devocional de mulheres lá no WhatsApp, para que a gente possa enviar um link para você. Então fique à vontade, para que você também possa participar desse encontro de mulheres, tá certo? Um dia abençoado na presença do Senhor, um início de semana abençoado na presença do Senhor, e até amanhã, assim Deus permita. Amém?